Uma desconhecida doou sangue para salvar o milionário. Ao acordar, ele prometeu: "Não vou descansar até te encontrar." O Hospital Albert Einstein estava em estado de alerta máximo. Às 22h30 de uma sexta-feira chuvosa em São Paulo, as sirenes da UTI ecoavam pelos corredores, enquanto a equipe médica corria contra o tempo para salvar a vida de um dos homens mais ricos do Brasil. Daniel Carvalho Montenegro, aos 35 anos, CEO do Grupo Montenegro, conglomerado que controlava desde mineração até tecnologia, havia sido vítima de um grave acidente de carro na Marginal Pinheiros. Seu Porsche 911 aquaplanou na pista molhada e colidiu violentamente contra uma carreta. "Doutor Henrique, ele está perdendo muito sangue", gritou a enfermeira Patrícia, monitorando os sinais vitais que despencavam rapidamente no monitor. Doutor Henrique Almeida, cirurgião-chefe do hospital, analisava os exames com o rosto tenso. Hemorragia interna severa, possível ruptura do baço e do fígado. Precisamos levá-lo para a cirurgia imediatamente. "Doutor", interveio a técnica de laboratório, "temos um problema. O tipo sanguíneo dele é AB negativo. Nosso estoque está zerado." Dr. Henrique parou. AB negativo era um dos tipos sanguíneos mais raros, presente em menos de 1% da população brasileira. "Contactem o Banco de Sangue do Estado. Todos os hospitais da região. Precisamos dessa bolsa em no máximo 1 hora, ou vamos perdê-lo." Enquanto a equipe médica lutava para estabilizar Daniel do outro lado da cidade, na Zona Leste, uma situação completamente diferente se desenrolava. Maria Fernanda Silva, de 28 anos, estava terminando seu plantão noturno como técnica de enfermagem no Hospital Municipal da Vila Alpina. O hospital público onde trabalhava estava superlotado como sempre, mas ela havia conseguido salvar 3 vidas naquela noite: uma criança com pneumonia, um idoso com infarto e uma gestante em trabalho de parto complicado. "Fernanda", chamou o Dr. Roberto, plantonista da emergência, "você pode ficar mais 1 hora? Chegou um caso de overdose e precisamos de toda a ajuda possível." "Claro, doutor", respondeu Fernanda, embora estivesse exausta após 14 horas de trabalho. Era assim todos os dias. Plantões duplos para complementar o salário de R$ 2.000, que mal pagava o aluguel da kitnet onde morava com a mãe doente. Foi nesse momento que o telefone tocou na central de enfermagem. "O Hospital Municipal Vila Alpina", atendeu Fernanda. "Aqui é do Hospital Albert Einstein. Vocês têm algum doador de AB negativo disponível? É uma emergência extrema." Fernanda olhou para o quadro de doadores voluntários na parede. "Deixe-me verificar. Temos 2 doadores cadastrados com esse tipo, mas um está viajando e o outro está... Espera." Ela parou, olhando para sua própria carteirinha de doadora. "Eu tenho AB negativo. Seria possível você vir até aqui? É literalmente questão de vida ou morte." Fernanda olhou o relógio. 23h45. Estava morta de cansaço. Tinha que acordar às 6 horas para o plantão do sábado e ainda precisava passar na farmácia para comprar os remédios da mãe. "Quanto tempo tenho?" perguntou. "O paciente tem no máximo 40 minutos. Fernanda não hesitou. "Estou indo." Dr. Roberto, que havia escutado a conversa, a olhou preocupado. "Fernanda, você trabalhou 14 horas. Não deveria doar sangue nesse estado." "Doutor, alguém está morrendo. Se fosse o senhor ali, não gostaria que fizessem tudo para te salvar?" 20 minutos depois, Fernanda estava correndo pelos corredores luxuosos do Einstein, um mundo completamente diferente do hospital público onde trabalhava. Tudo ali era moderno, silencioso, eficiente. Uma enfermeira a recebeu na entrada. "Você é a doadora? Obrigada por vir. Vamos fazer os testes rápidos primeiro." Enquanto faziam a triagem, Fernanda perguntou: "Posso saber quem é o paciente?" "Um empresário. Acidente grave na Marginal." Os testes confirmaram compatibilidade total. Em 15 minutos, Fernanda estava na sala de coleta, vendo sua bolsa de sangue ser preenchida gota a gota. "Quanto vai salvar a vida dele?" perguntou ao técnico. "Uma bolsa deve ser suficiente para estabilizá-lo durante a cirurgia." Fernanda assentiu, sentindo uma estranha paz. Não conhecia o homem, não sabia seu nome, sua história, sua importância. Só sabia que era um ser humano que precisava de ajuda. "Pronto", disse o técnico. "Agora descanse uns 15 minutos antes de ir embora." "Não posso descansar. Preciso voltar para casa." "Senhora,
Você acabou de doar sangue após um plantão de 14 horas. Pelo menos tome um suco e coma um biscoito. Mas Fernanda já estava se levantando. Tinha os remédios da mãe para comprar e apenas 2 horas para dormir antes do próximo plantão. Ela nunca imaginou que, naquele momento, enquanto caminhava cansada pela chuva em direção ao ponto de ônibus, havia acabado de salvar a vida do homem mais rico de São Paulo, e que esse homem acordaria da cirurgia com uma única obsessão: encontrar a mulher que havia lhe dado uma segunda chance de viver. Daniel Montenegro abriu os olhos 3 dias depois da cirurgia. A primeira coisa que viu foi o teto branco do quarto VIP do Einstein, decorado com lustres de cristal e flores enviadas por empresários e políticos de todo o país. Daniel, graças a Deus! Sofia Montenegro, sua mãe, se levantou da poltrona de couro, onde passara as últimas 72 horas. Como você se sente? Daniel tentou falar, mas sua garganta estava seca. Uma enfermeira apareceu imediatamente com um copo d'água. Devagar, Sr. Montenegro. O senhor passou por uma cirurgia complexa. O que aconteceu? Conseguiu murmurar. Dr. Henrique entrou no quarto com uma pilha de exames. Daniel, você teve um acidente muito grave. Perdeu quase 40% do sangue do corpo. Foi por pouco. Por pouco? Se não fosse uma doadora que apareceu na última hora, você não teria sobrevivido à cirurgia. Daniel franziu a testa, tentando processar a informação. Doadora? Seu tipo sanguíneo é AB negativo, muito raro. Tivemos que fazer uma busca emergencial e uma técnica de enfermagem veio de outro hospital no meio da madrugada para doar. Quem era ela? Dr. Henrique consultou seus papéis. Não posso dar informações específicas sobre doadores. É política do hospital. Sofia se aproximou da cama. Filho, o importante é que você está vivo. A empresa está bem. Seus irmãos cuidaram de tudo. Mas Daniel não estava ouvindo. Havia algo sobre aquela informação que o tocava profundamente. Uma mulher desconhecida havia acordado no meio da madrugada e viajado pela cidade para salvar sua vida. Por quê? Ele não a conhecia. Ela não o conhecia. Não havia benefício algum para ela. Doutor, disse Daniel, interrompendo as palavras da mãe. Preciso saber quem foi. Preciso agradecê-la. Daniel, como eu disse... Doutor Henrique. A voz de Daniel ficou mais firme. Essa mulher salvou minha vida. Tenho o direito de saber quem ela é. Na verdade, você não tem. A doação de sangue é um ato anônimo por escolha do doador. Daniel ficou frustrado, mas não insistiu naquele momento. Estava fraco demais para discutir. Nos dias seguintes, enquanto se recuperava, Daniel não conseguia parar de pensar na misteriosa salvadora. Empresários importantes vinham visitá-lo, oferecendo parcerias e negócios. Jornalistas tentavam entrevistá-lo. 3 ex-namoradas apareceram com flores e propostas de reconciliação. Mas nada disso o interessava. Eduardo, disse ao seu assistente pessoal no 4º dia, quero que você descubra quem foi a doadora. Eduardo Fontana, formado em administração pela FGV e assistente de Daniel há 5 anos, hesitou. Senhor, o hospital foi muito claro sobre não divulgar essa informação. Eduardo, você trabalha para mim há 5 anos. Já me viu interessado em algo impossível antes? Não, senhor. Então você sabe que não vou desistir. Use os contatos que for necessário. Ofereça o que for preciso. Mas descubra quem ela é. Eduardo assentiu relutantemente e saiu do quarto. Daniel ficou sozinho, olhando pela janela para a movimentada São Paulo lá embaixo. Pela primeira vez em sua vida, dinheiro e poder não haviam resolvido seu problema. Uma pessoa simples, desinteressada, havia feito algo que todos os seus milhões não podiam comprar. Havia dado um pedaço de si mesma para mantê-lo vivo. Isso o intrigava e o comovia de uma forma que não conseguia explicar. No 6º dia de internação, Eduardo voltou com informações. Consegui algumas pistas, senhor. Conte. A doadora veio do Hospital Municipal da Vila Alpina. Técnica de enfermagem. Trabalhou 14 horas antes de vir aqui doar sangue. Daniel se sentou na cama. 14 horas? E mesmo assim veio aqui. Sim, senhor. E segundo minhas fontes, ela pegou 2 ônibus sob chuva para chegar até aqui. Nome. Isso ainda não consegui. O hospital público está sendo rígido com essas informações. Daniel ficou em silêncio por um momento.
Uma técnica de enfermagem que trabalhou 14 horas, pegou 2 ônibus na chuva e doou sangue para salvar um estranho. Que tipo de pessoa fazia isso? Eduardo, quero que você vá pessoalmente ao hospital da Vila Alpina. Senhor, invente qualquer desculpa. Diga que sou um empresário interessado em fazer doações para o hospital, mas descubra quem ela é. E depois? Daniel olhou pela janela novamente. Depois eu vou encontrá-la e perguntar por que ela fez isso. Senhor Daniel, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que isso é tão importante para o senhor? O senhor tem uma vida muito ocupada, muitos negócios. Daniel pensou na pergunta. Por que era importante? Ele havia recebido favores de centenas de pessoas ao longo da vida, todos interessados em algo em troca. Políticos querendo apoio, empresários querendo parcerias, mulheres querendo casamento. Mas aquela mulher havia dado algo sem pedir nada em troca. Nem sequer havia esperado para ser agradecida. Eduardo, há 35 anos que vivo rodeado de pessoas que fazem coisas por mim, esperando algo em troca. Pela primeira vez na vida, alguém fez algo por mim por pura bondade. Preciso conhecer essa pessoa. E depois que conhecer, Daniel sorriu pela primeira vez desde o acidente. Ainda não sei, mas sei que preciso conhecê-la. Naquela noite, sozinho no quarto do hospital, Daniel tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Não importava quanto tempo levasse, quantos recursos precisasse usar, quantas pessoas tivesse que convencer. Ele ia encontrar sua salvadora. E quando encontrasse, ia descobrir por que uma mulher simples havia se importado mais com sua vida do que ele mesmo se importava há anos. Uma semana depois de receber alta do hospital, Daniel estava em seu escritório no último andar do edifício Montenegro, no centro financeiro de São Paulo, mas sua mente estava longe dos relatórios que se acumulavam em sua mesa. Eduardo entrou com uma pasta nas mãos e uma expressão preocupada. Senhor Daniel, consegui mais informações sobre o hospital da Vila Alpina. Daniel levantou os olhos imediatamente. E então? Visitei o hospital ontem, me apresentei como representante de uma ONG interessada em fazer doações. Consegui conversar com alguns funcionários. Continue. Eduardo abriu a pasta. O hospital tem 47 técnicos de enfermagem no quadro. Desses, apenas 3 têm tipo sanguíneo AB negativo. Um é homem, então está descartado. Outra é uma senhora de 58 anos que estava de licença médica na semana do acidente. E a terceira? Maria Fernanda Silva, 28 anos. Trabalha no hospital há 5 anos, sempre em plantões duplos. Mora na Vila Alpina mesmo, sustenta a mãe que tem problemas de saúde. Daniel se recostou na cadeira, finalmente tendo um nome para a mulher que não saía de seus pensamentos. Maria Fernanda Silva, repetiu baixinho. Senhor, consegui o endereço dela também. Mas... Eduardo hesitou. Mas o quê? Acho que o senhor deveria repensar essa busca. Ela é de um mundo muito diferente do seu. Vila Alpina é uma região carente. Ela trabalha em hospital público. Eduardo, isso importa para você? Para mim, não, mas pode importar para ela. O senhor aparecendo na vida dela pode criar expectativas ou constrangimento. Daniel se levantou e caminhou até a janela, observando a movimentação da Avenida Paulista. Eduardo, você já salvou a vida de alguém? Não, senhor. Eu também não. Até esta semana eu nunca havia pensado no que significa uma pessoa abrir mão de algo seu para salvar um estranho. Daniel se virou para o assistente. Preciso conhecê-la, não para constrangê-la ou criar expectativas. Preciso entender que tipo de pessoa faz isso. Eduardo suspirou. O que o senhor planeja fazer? Primeiro quero vê-la, conhecer sua rotina, entender como ela vive. Depois, vou encontrar uma forma apropriada de agradecê-la. Senhor Daniel, não posso evitar de pensar que isso pode se tornar uma obsessão. Daniel olhou para Eduardo seriamente. Eduardo, há uma semana eu morri na mesa de cirurgia. Literalmente. Meu coração parou por 2 minutos. E o que me trouxe de volta foi o sangue de uma mulher que nem me conhece. Ele fez uma pausa. Se isso é obsessão, é a primeira obsessão da minha vida que realmente faz sentido. Na manhã seguinte, Daniel fez algo que não fazia há anos, cancelou todas as reuniões e dirigiu pessoalmente até a Vila Alpina. Deixou o Porsche em casa e pegou um dos carros mais simples da empresa, um Civic preto. O Hospital Municipal da Vila Alpina era o oposto completo do Einstein.
Prédio antigo, filas enormes na porta, ambulâncias entrando e saindo constantemente. Daniel estacionou do outro lado da rua e observou o movimento. Às 7 da manhã viu ela. Maria Fernanda Silva estava descendo de um ônibus lotado, usando um uniforme azul simples e carregando uma bolsa de tecido desgastada. Cabelos castanhos presos em um coque prático, sem maquiagem, rosto cansado, mas determinado. Ela cumprimentou o segurança na entrada e desapareceu dentro do hospital. Daniel ficou ali por mais de 1 hora, apenas processando o que havia visto. Aquela mulher simples, que pegava ônibus lotado para ir trabalhar num hospital público, havia salvado sua vida. Durante o dia, ele voltou 3 vezes ao hospital. Às 13h, viu Fernanda saindo rapidamente, comendo um sanduíche na rua enquanto caminhava até uma farmácia próxima. Às 19h, ela saía novamente, mas desta vez entrava em outro ônibus, provavelmente indo para outro plantão. Meu Deus, murmurou Daniel. Ela trabalha em 2 hospitais. Naquela noite, Daniel pediu para Eduardo investigar mais. As informações que voltaram o chocaram ainda mais. Senhor, Maria Fernanda trabalha 16 horas por dia. Plantão no municipal das 7h às 19h. Depois vai para o Hospital São Judas, na Zona Sul, das 20h às 2 da madrugada. 6 dias por semana. E no 7º dia, cuida da mãe. Dona Conceição Silva, 54 anos, ex-faxineira, teve um AVC há 2 anos. Não consegue mais trabalhar. Daniel ficou em silêncio. Quanto ela ganha? Nos 2 empregos, cerca de R$ 4.000 mensais. E os gastos? Aluguel da kitnet, 2.000. Remédios da mãe, 800. Sobra pouco para o resto. Daniel se recostou na cadeira. Aquela mulher trabalhava 16 horas por dia, 6 dias por semana, para sustentar a mãe doente. E mesmo assim, na madrugada de uma sexta-feira, depois de 14 horas de trabalho, havia pegado 2 ônibus na chuva para doar sangue para um estranho. Eduardo, preciso falar com ela. Como? Daniel pensou por um momento. Vou aparecer no hospital, dizer que sou um empresário interessado em fazer uma doação e quero conhecer alguns funcionários exemplares. Senhor, isso é mentira. Não é mentira. Vou fazer uma doação ao hospital. E ela é uma funcionária exemplar. Na quinta-feira seguinte, Daniel Montenegro apareceu no Hospital Municipal da Vila Alpina às 10h da manhã, vestindo um terno discreto e acompanhado por Eduardo. Pediram para falar com a diretora. Doutora Regina Campos, disse a diretora, uma mulher de uns 50 anos com aparência cansada, mas acolhedora. Em que posso ajudá-los? Doutora Regina, sou Daniel Montenegro, do Grupo Montenegro. Estamos interessados em fazer uma doação significativa para hospitais públicos da região. Os olhos da diretora brilharam. Que maravilha! Precisamos muito de ajuda. Antes de decidirmos o valor da doação, gostaria de conhecer o hospital, conversar com alguns funcionários, entender como funciona o trabalho aqui. É claro, vou chamá-los para uma reunião. Na verdade, interrompeu Daniel, prefiro algo mais informal. Que tal se você me apresentasse alguns funcionários exemplares, pessoas que realmente fazem a diferença aqui? Perfeito, tenho várias pessoas em mente. Que tal começarmos pelo turno da manhã? Daniel seguiu a diretora pelos corredores do hospital, fingindo interesse nas explicações sobre equipamentos e necessidades, mas, na verdade, procurando por Maria Fernanda. Ah, disse doutora Regina quando passaram pela ala de pediatria. Fernanda, venha cá, por favor. Daniel sentiu o coração acelerar quando viu Maria Fernanda se aproximar. Pessoalmente, ela era ainda mais bonita que ele havia imaginado. Olhos castanhos expressivos, sorriso genuíno, uma aura de bondade que irradiava dela. Fernanda, este é o Sr. Daniel Montenegro. Ele representa uma empresa que está interessada em fazer doações para o hospital. Muito prazer, Sr. Montenegro, disse Fernanda estendendo a mão. Quando Daniel tocou a mão dela, sentiu uma eletricidade estranha. Era a mão que havia segurado a agulha que salvou sua vida. O prazer é meu. Doutora Regina estava me contando sobre funcionários exemplares do hospital. Fernanda é uma das nossas melhores técnicas, disse a diretora orgulhosa. Trabalha aqui há 5 anos, sempre dedicada, querida por todos os pacientes. Que bom, disse Daniel, estudando o rosto de Fernanda. E você gosta do trabalho aqui? Amo,
respondeu Fernanda sem hesitar. É desafiador, às vezes frustrante pelas limitações, mas poder ajudar pessoas que precisam não tem preço. Pessoas que precisam, repetiu Daniel. E você já doou sangue? Fernanda pareceu surpresa com a pergunta específica. Sim, sou doadora regular. Já teve que doar em emergências? No meio da noite, por exemplo? Fernanda franziu a testa, claramente achando a pergunta estranha. Já aconteceu algumas vezes. Por quê? Daniel percebeu que estava sendo muito específico e despertando suspeitas. Só curiosidade. Acho admirável quando pessoas se sacrificam para ajudar outras. Não é sacrifício, disse Fernanda simplesmente. É humanidade. A resposta atingiu Daniel como um soco. Não é sacrifício, é humanidade. Fernanda, interveio doutora Regina, o senhor Montenegro está considerando uma doação significativa para o hospital. Que tal você contar para ele quais são nossas maiores necessidades? Pelos próximos 15 minutos, Daniel ouviu Fernanda falar apaixonadamente sobre as necessidades do hospital. Equipamentos obsoletos, falta de medicamentos básicos, sobrecarga de trabalho. Ela não falava de si mesma, apenas dos pacientes e de como melhorar o atendimento. E você? Perguntou Daniel quando ela terminou. O que facilitaria seu trabalho? Meu trabalho? Fernanda pareceu surpresa. Senhor Montenegro, eu tenho emprego, salário, benefícios. Existem pacientes aqui que não têm nem isso. Minha preocupação não é comigo. Eduardo, que havia ficado calado durante toda a conversa, trocou um olhar significativo com Daniel. Fernanda, preciso ir, disse doutora Regina, consultando o relógio. Pode continuar mostrando o hospital para o senhor Montenegro? Depois que a diretora se afastou, Daniel e Fernanda caminharam pelos corredores. Ele observava cada gesto dela, como cumprimentava pacientes pelo nome, como parava para ajustar a coberta de uma criança, como sorria para um idoso solitário. Senhor Montenegro, disse Fernanda quando chegaram ao final do corredor. Posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor parece me conhecer. Suas perguntas foram muito específicas sobre doação de sangue. Daniel parou de andar. Havia sido descoberto. Você tem razão. Eu a conheço. Ou melhor, conheço o que você fez por mim. Como assim? Daniel respirou fundo. Há 2 semanas você doou sangue no Hospital Einstein para um homem que havia sofrido um acidente de carro. O rosto de Fernanda perdeu a cor. Você é o homem cuja vida você salvou. Fernanda o olhou boquiaberta. Mas como me encontrou? O hospital disse que a doação era anônima, porque precisava te encontrar. Precisava te agradecer pessoalmente. Senhor Montenegro, não foi nada demais. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, Fernanda. Qualquer pessoa não faria. Você trabalhou 14 horas, estava cansada, pegou 2 ônibus na chuva, doou sangue e foi embora sem esperar agradecimento. Isso não é qualquer pessoa. Fernanda ficou em silêncio, claramente desconfortável com a situação. Fernanda, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você fez isso? Você não me conhecia, não sabia quem eu era. Fernanda o olhou nos olhos. Senhor Montenegro, quando alguém está morrendo, não importa quem é, quanto tem na conta bancária, que carro dirige. Importa que é um ser humano que precisa de ajuda. E se você soubesse que eu era milionário, que tenho uma vida privilegiada, ainda teria doado. Claro, a vida de uma pessoa rica vale menos que a vida de uma pessoa pobre. Daniel sentiu algo se mover dentro de seu peito. Para muitas pessoas, sim. Para mim, não. Vida é vida. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando um para o outro. Daniel sentiu que estava na presença de alguém genuinamente especial. Fernanda, gostaria de jantar comigo? Para que eu possa te agradecer adequadamente? Fernanda hesitou. Senhor Montenegro, agradeço o convite, mas acho que não é apropriado. Por quê? Porque somos de mundos muito diferentes. Porque você provavelmente se sente em dívida comigo, e isso pode criar uma situação estranha. E se eu disser que não é sobre dívida, que é sobre curiosidade, sobre querer conhecer melhor a pessoa que me mostrou o que é verdadeira bondade? Fernanda o estudou por um longo momento. Um jantar? Um jantar simples, no restaurante que você escolher. Senhor Montenegro, Daniel. Me chama de Daniel. Fernanda sorriu pela primeira vez na conversa. Daniel, se for jantar comigo, vai ser num boteco da Vila Alpina. Nada fancy. Daniel sorriu de volta.
Perfeito. Não poderia pedir lugar melhor. E naquele momento, olhando para o sorriso genuíno de Maria Fernanda Silva, Daniel soube que sua vida havia mudado para sempre. Não apenas porque ela havia salvado sua vida física, mas porque estava prestes a salvar sua alma. Na sexta-feira à noite, Daniel se encontrou numa situação completamente nova, nervoso para um encontro. Não porque a mulher fosse difícil de conquistar ou impressionar, mas porque Maria Fernanda representava algo que ele nunca havia experimentado: autenticidade pura. Ela havia escolhido um pequeno restaurante familiar na Vila Alpina, o Cantinho da Dona Maria, onde serviam comida caseira a preços populares. Daniel chegou primeiro, dirigindo o Civic e vestindo jeans e camisa social, o mais simples que conseguiu encontrar em seu guarda-roupa. O ambiente era acolhedor: mesas de madeira, toalhas xadrez, cheiro de feijão caseiro no ar e conversas animadas de famílias e casais da região. Daniel se sentiu completamente fora de lugar, mas curiosamente confortável ao mesmo tempo. Daniel? Fernanda apareceu na porta, usando um vestido florido simples e sandálias rasteiras. Estava linda na sua simplicidade. Oi, Fernanda. Você escolheu um lugar perfeito. Ela se sentou, ainda visivelmente tensa. Olha, antes de pedirmos qualquer coisa, preciso deixar claro uma coisa. O quê? Cada um paga o que consumir. Não aceito que você pague minha conta. Daniel sorriu. Fernanda, é só um jantar. Para você, pode ser só um jantar. Para mim, uma refeição aqui custa o que sobra do meu orçamento do mês inteiro para lazer. A observação atingiu Daniel como um tapa de realidade. Entendi. Cada um paga o seu. Obrigada. Dona Maria, a proprietária, veio até a mesa pessoalmente. Fernanda, minha filha, como está sua mãe? Oi, Dona Maria, ela está melhor, obrigada por perguntar. E este rapaz bonito é quem? Fernanda corou. Um amigo. Daniel, esta é Dona Maria, dona do restaurante. Muito prazer, Dona Maria. Fernanda me disse que aqui tem a melhor comida caseira da região. Ah, essa menina sempre exagera, riu Dona Maria, mas posso garantir que é feita com amor. O que vocês vão querer? Eles pediram o prato feito da casa. Arroz, feijão, bife acebolado, batata frita e salada. Daniel não comia uma refeição tão simples há anos, mas descobriu que estava deliciosa. Como é trabalhar 16 horas por dia? Perguntou Daniel enquanto comiam. Fernanda parou o garfo no ar. Como você sabe que trabalho 16 horas? Daniel percebeu que havia revelado informação demais. Eu investiguei um pouco. Desculpa se foi invasivo. Investigou? Fernanda franziu a testa. Daniel, você mandou alguém investigar minha vida? Fernanda, eu precisava te encontrar. E quando soube das suas condições de vida, fiquei impressionado. Impressionado ou com pena? Impressionado. Com sua dedicação, sua força, sua capacidade de trabalhar tanto e ainda assim encontrar tempo para salvar vidas de estranhos. Fernanda relaxou um pouco. Responder sua pergunta. Trabalhar 16 horas é cansativo, mas necessário. Minha mãe precisa de cuidados caros, e os 2 empregos me permitem dar isso para ela. E você? Quando é que cuida de você? Domingos. Tenho folga no domingo. E o que faz nos domingos? Cuido da minha mãe, faço compras, limpo a casa, preparo comida para a semana. Fernanda parou e riu. Na verdade, não cuido de mim nos domingos também. Fernanda, quando foi a última vez que você fez algo só por prazer? Um filme, uma caminhada, um encontro com amigas? Fernanda pensou por um longo momento. Honestamente, não lembro. Daniel sentiu uma tristeza profunda. Isso não é vida, Fernanda. É a vida que tenho, e não me queixo dela. Mas você não sonha com algo diferente? Sonhar é luxo que não posso me dar. Tenho responsabilidades. Daniel a observou comendo, notando os calos em suas mãos, o cansaço em seus olhos, mas também a dignidade em sua postura. Posso te fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Fernanda o olhou com suspeita. Deixa eu te ajudar. Como? Pago um plano de saúde melhor para sua mãe, o que reduziria os gastos com medicamentos. Você poderia trabalhar só um dos empregos. Para. Fernanda levantou a mão. Para agora mesmo. Fernanda. Daniel, eu sabia que isso ia acontecer. Ela suspirou. Você se sente em dívida comigo e quer me salvar, mas eu não preciso ser salva. Não é sobre dívida. Não é? Então é sobre o quê?
Você acha que sou coitadinha? Que minha vida é miserável e precisa da sua caridade? Não, é que você merece mais. Mais o quê? Mais dinheiro? Mais conforto? Daniel, você não entende. Eu tenho orgulho da minha vida. Orgulho de trabalhar 16 horas por dia. Orgulho de sustentar minha mãe doente. Orgulho de salvar vidas todos os dias. Orgulho de não dever nada para ninguém. Daniel ficou em silêncio, percebendo que havia pisado em terreno perigoso. Daniel, você parece ser uma boa pessoa, mas você olha para mim e vê uma vida que precisa ser consertada. Eu olho para minha vida e vejo uma vida com propósito. Tem razão, desculpa. Eles terminaram de comer em silêncio constrangedor. Quando Dona Maria trouxe a conta, Daniel automaticamente pegou a carteira. Daniel, disse Fernanda firmemente. Desculpa. Ele recuou. Fernanda pagou seus 12 reais e Daniel pagou os dele. Na saída, ela se virou para ele. Daniel, obrigada pelo jantar. Foi bom te conhecer pessoalmente. Fernanda, espera. Eu estraguei tudo, né? Não estragou nada. Só confirmou que somos de mundos muito diferentes. E se eu quiser aprender sobre o seu mundo? Em vez de tentar te trazer para o meu? Fernanda o estudou. Por quê? Porque você me intriga. Porque nunca conheci ninguém como você. Por quê? Daniel hesitou. Porque você me faz questionar tudo que sempre acreditei sobre o que importa na vida. Daniel, você vai se cansar do meu mundo. É difícil, é cansativo, não tem glamour. E se eu não me cansar? Fernanda sorriu tristemente. Então você seria a primeira pessoa rica que conheço que realmente entende o valor das coisas simples. No sábado seguinte, Daniel fez algo inédito. Apareceu no Hospital Municipal da Vila Alpina às 6h30 da manhã. Daniel, Fernanda quase derrubou o café quando o viu na entrada. O que você está fazendo aqui? Vim ver como é um dia normal na sua vida. Como assim? Você disse que eu não entendo seu mundo. Quero entender. Fernanda o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Daniel, você não pode ficar no hospital. Não é permitido. Conversei com a doutora Regina. Disse que estou considerando uma doação grande e quero acompanhar a rotina para entender melhor as necessidades. Você mentiu? Não menti. Vou fazer uma doação grande e quero entender as necessidades. Daniel sorriu. Não disse que as necessidades eram só do hospital. Fernanda balançou a cabeça, mas ele percebeu um pequeno sorriso. Está bem, mas não me atrapalha. Durante as próximas 12 horas, Daniel seguiu Fernanda pelos corredores do hospital. Viu ela cuidar de crianças febris, dar banho em idosos acamados, consolar famílias angustiadas, aplicar medicamentos, trocar curativos. Como você aguenta emocionalmente? Perguntou ele durante uma pausa rápida no corredor. O quê? Ver tanto sofrimento todos os dias. Fernanda olhou para a ala de pediatria, onde uma criança de uns 5 anos estava internada há semanas. Porque para cada sofrimento que vejo, também vejo uma cura, uma melhora, uma família reunida. O Gabriel ali, por exemplo. Ela apontou para o menino. Chegou aqui desenganado com leucemia. Hoje está quase curado. Vai voltar para casa semana que vem. E isso compensa todo o resto? Mais que compensa. Me lembra por que escolhi essa profissão. Daniel observou Fernanda se abaixar ao lado da cama do Gabriel, fazendo caretas engraçadas para fazê-lo rir. O menino gargalhava, e outros pacientes sorriam vendo a cena. Tia Fê, disse Gabriel, minha mãe disse que você doou sangue para um homem rico. É verdade? Fernanda olhou rapidamente para Daniel antes de responder. Doei sangue para uma pessoa que precisava, Gabriel. Rico ou pobre não importa quando alguém está doente. Você é igual a Mulher Maravilha. Salva todo mundo. Fernanda riu. Não sou super-heroína, Gabriel. Sou só uma pessoa normal que gosta de ajudar. Para mim, você é super-heroína. Daniel sentiu algo se apertar em seu peito. Para aquela criança, para aqueles pacientes, Fernanda realmente era uma super-heroína. E ela nem percebia. Às 19 horas, quando o plantão de Fernanda terminou, Daniel estava exausto só de observar. Como você ainda tem energia para ir para o outro hospital? Perguntou ele enquanto caminhavam para o ponto de ônibus. Costume. O corpo se adapta. Fernanda, posso te dar uma carona? Prometo que é só carona, sem segundas intenções. Ela hesitou, mas estava visivelmente cansada. Está bem, obrigada. No carro eles ficaram em silêncio,
Até que Daniel fez uma pergunta que vinha remoendo o dia todo. Fernanda, você é feliz? Que pergunta é essa? É uma pergunta sincera. Com toda essa correria, toda essa responsabilidade, todo esse sacrifício, você é feliz? Fernanda ficou olhando pela janela. Felicidade é uma palavra complicada, Daniel. Como assim? Para você, felicidade provavelmente significa ter tudo o que quer, fazer tudo o que tem vontade, não ter preocupações. E para você? Para mim, felicidade é saber que minha mãe está bem cuidada. É ver uma criança como o Gabriel se recuperar. É dormir sabendo que fiz diferença na vida de alguém. Isso é satisfação, não felicidade. Qual a diferença? Daniel pensou. Felicidade é leveza, é prazer, é acordar animado com o dia. E você acorda animado com seus dias? A pergunta pegou Daniel desprevenido. Não. Então nenhum de nós dois é feliz. Só que eu tenho satisfação e propósito. Você tem o quê? Daniel não soube responder. Quando chegaram ao Hospital São Judas, Fernanda desceu do carro. Daniel, obrigada por hoje. Foi interessante ter você lá. Posso voltar segunda-feira? Por quê? Porque ainda não entendi como você faz isso. Como encontra forças para cuidar de todo mundo, menos de você mesma. Fernanda sorriu tristemente. Talvez porque aprendi que cuidar dos outros é a forma mais genuína de cuidar de mim mesma. Ela entrou no hospital deixando Daniel sozinho no carro, com uma frase ecoando em sua mente. Naquela noite, em seu apartamento luxuoso, Daniel ficou na varanda olhando para a cidade. Pela primeira vez em anos, questionou tudo sobre sua vida. Questionou se ter milhões, mas não ter propósito real, fazia dele uma pessoa realizada. Questionou se toda sua riqueza valia alguma coisa, se não conseguia fazer diferença na vida de ninguém. E questionou se estava se apaixonando por Maria Fernanda Silva, não apenas por gratidão, mas porque ela representava tudo o que ele gostaria de ser. Genuína, corajosa, altruísta. No domingo, ele tomou uma decisão que chocaria todos que o conheciam. Ligou para Eduardo. Quero que você pesquise as maiores necessidades dos hospitais públicos de São Paulo. Senhor, e quero uma reunião segunda-feira com o Conselho Administrativo do Grupo Montenegro. Sobre o quê? Sobre começarmos a fazer diferença de verdade. Daniel não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que salvar a vida de alguém podia ser muito mais profundo do que receber sangue. Às vezes, significava receber uma alma nova. Na segunda-feira de manhã, Daniel convocou uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo do Grupo Montenegro. Os 5 executivos mais importantes da empresa se reuniram na sala de conferências, curiosos sobre a urgência. Daniel, disse Roberto Montenegro, seu tio e vice-presidente, o que aconteceu? Você cancelou 3 contratos importantes para marcar esta reunião. Daniel observou os rostos ao redor da mesa. Homens de terno caro, relógios de grife, preocupados apenas com números e lucros. Uma semana atrás, ele era exatamente igual a eles. Quero propor uma mudança radical na direção do Grupo Montenegro. Que tipo de mudança? Perguntou Marcos Silveira, diretor financeiro. Quero criar um departamento de responsabilidade social, investimentos em saúde pública, educação, infraestrutura social. Silêncio total na sala. Roberto riu nervosamente. Daniel, você bateu a cabeça no acidente? Somos uma empresa, não uma ONG. Somos uma empresa que fatura 2 bilhões por ano. Podemos ser as duas coisas. Daniel, interveio Carolina Santos, diretora jurídica. Responsabilidade social é marketing. Fazemos algumas doações pontuais para a dedução fiscal e para melhorar nossa imagem. Não precisa ser mais que isso. E se eu quiser que seja mais que isso? Por quê? Perguntou Roberto. O que aconteceu com você? Daniel pensou em Fernanda, trabalhando 16 horas por dia em hospitais sucateados, salvando vidas com recursos mínimos. Tive uma revelação sobre o que realmente importa na vida. Daniel, disse Marcos consultando papéis, no último trimestre tivemos lucro de 180 milhões. Por que você quer diminuir isso com projetos sociais? Porque lucro sem propósito é vazio. Os executivos trocaram olhares preocupados. Daniel, disse Roberto cuidadosamente, você ainda está se recuperando do acidente. Talvez seja melhor aguardar algumas semanas antes de tomar decisões drásticas. Não é decisão drástica, é evolução. Daniel se levantou.
Quero que vocês pesquisem oportunidades de investimento em hospitais públicos, não como marketing, como compromisso real. E se o conselho não aprovar? Perguntou Carolina. Eu tenho 51% das ações. O conselho vai aprovar. Depois que todos saíram, Daniel ficou sozinho na sala, sabendo que havia criado uma guerra interna na empresa. Mas pela primeira vez em anos, sentia que estava tomando decisões certas. Eduardo entrou com uma pasta. Senhor Daniel, trouxe as informações que pediu sobre hospitais públicos. E são dados chocantes. Faltam 50 mil leitos no estado de São Paulo. 70% dos equipamentos estão obsoletos. Médicos e enfermeiros trabalham em condições precárias. Eduardo, e se pudéssemos mudar isso? Pelo menos uma parte? Senhor, seria um investimento de centenas de milhões sem retorno financeiro. E se o retorno não fosse financeiro? Eduardo o olhou sem entender. Que tipo de retorno seria? O tipo que você sente quando salva uma vida. Naquela tarde, Daniel voltou ao hospital da Vila Alpina. Encontrou Fernanda na ala de pediatria, brincando com Gabriel durante seu intervalo. Daniel, você voltou. Disse que voltaria. Gabriel olhou para Daniel com curiosidade. Tia Fê, é ele o homem rico que você salvou? Fernanda corou. Gabriel, sou eu mesmo, disse Daniel, se agachando ao lado da cama. E você deve ser o Gabriel que está quase curado. Isso? Semana que vem vou para casa. Gabriel sorriu. Tia Fê disse que você é muito importante. Ela disse isso? Disse que toda a vida é importante, inclusive a sua. Daniel olhou para Fernanda. Posso conversar com você? Eles saíram para o corredor. Daniel, o que você está fazendo aqui de novo? Fernanda, como é que este hospital funciona? Financeiramente, digo. Como assim? Quem paga pelos equipamentos, salários, medicamentos? O SUS, principalmente. Mas o repasse é sempre atrasado e insuficiente. Por que pergunta? Daniel respirou fundo. E se alguém quisesse fazer uma doação grande? Muito grande? Como funcionaria? Fernanda franziu a testa. Que tipo de doação? Equipamentos novos, reforma das instalações, aumento de salários para os funcionários. Daniel, isso custaria milhões. E se eu tivesse milhões? Fernanda o olhou fixamente. Daniel, o que você está planejando? Estou planejando fazer algo útil com meu dinheiro pela primeira vez na vida. Você não pode decidir isso por impulso. Não é impulso, Fernanda, é consciência. Eles foram interrompidos por uma enfermeira que vinha correndo. Fernanda, precisamos de você na emergência. Chegou uma família inteira de acidente. Fernanda correu e Daniel a seguiu. Na emergência, viu uma cena que o marcaria para sempre. Uma família de 4 pessoas, pais e 2 filhos pequenos. Havia sofrido um acidente de moto. Todos feridos, sangrando em pânico. Fernanda se transformou. Com movimentos precisos e calmos, ela ajudou os médicos, consolou as crianças, organizou o atendimento. Em 2 horas, todos estavam estabilizados. Como eles estão? Perguntou Daniel quando Fernanda saiu da sala de cirurgia. Vão se recuperar. Nada grave, graças a Deus. E se não tivessem conseguido chegar a tempo ao hospital? Não pensamos nisso. Pensamos no que podemos fazer agora. Daniel olhou para o corredor cheio de pessoas esperando atendimento, para os equipamentos antigos, para os profissionais sobrecarregados. Fernanda, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Se você pudesse mudar uma coisa neste hospital, o que seria? Fernanda pensou. Mais médicos, mais enfermeiros, para que cada paciente recebesse a atenção que merece. E se você pudesse mudar 2 coisas? Equipamentos melhores. Alguns aqui têm mais de 20 anos. E 3 coisas? Fernanda riu. Daniel, por que tantas perguntas hipotéticas? Porque talvez não sejam tão hipotéticas assim. Na quinta-feira, Daniel marcou uma reunião oficial com doutora Regina, diretora do Hospital da Vila Alpina. Chegou acompanhado de Eduardo e uma equipe de arquitetos e consultores hospitalares. Doutora Regina, obrigado por nos receber. Imagine, Sr. Montenegro, qualquer ajuda é bem-vinda. Doutora Regina, gostaria de fazer uma proposta formal ao hospital. Que tipo de proposta? Daniel colocou uma pasta na mesa. Investimento de 50 milhões de reais na modernização completa do hospital. Doutora Regina quase derrubou o café. 50 milhões? Sim. Reforma total das instalações. Equipamentos de última geração. Contratação de mais profissionais. Melhoria nos salários.
Senhor Montenegro, isso é um sonho. Um sonho realizável. Mas tenho uma condição. O rosto de doutora Regina mudou. Qual condição? Quero participar ativamente do processo. Não só dar o dinheiro e ir embora. Quero entender como funciona. Quero aprender. Só isso? Só isso. Doutora Regina olhou os documentos com lágrimas nos olhos. Senhor Montenegro, por que está fazendo isso? Daniel pensou em Fernanda. Porque alguém me ensinou que salvar vidas é mais importante que lucrar dinheiro. Uma hora depois, Daniel procurou por Fernanda no hospital. A encontrou na sala de descanso, dormindo numa cadeira desconfortável durante seu intervalo de 15 minutos. Ele ficou ali, apenas observando-a dormir. Mesmo exausta, havia uma serenidade em seu rosto que o tocava profundamente. Daniel, Fernanda acordou. Por quanto tempo você ficou aí? Alguns minutos, desculpa te acordar. Está tudo bem, o que você está fazendo aqui de novo? Fernanda, acabei de assinar um contrato com doutora Regina. Que tipo de contrato? 50 milhões de reais para a modernização do hospital. Fernanda o olhou como se ele tivesse falado em idioma estrangeiro. Você está brincando. Não estou. Daniel, 50 milhões? Você tem certeza? Absoluta. Fernanda se levantou, caminhando pela pequena sala. Isso vai transformar completamente este lugar. Vamos poder salvar muito mais vidas. É exatamente isso que quero. Fernanda parou e o olhou. Por que você está fazendo isso, Daniel? De verdade? Daniel respirou fundo. Era hora de ser completamente honesto. Porque você salvou mais que minha vida naquela noite. Você salvou minha alma. Como assim? Fernanda, antes de te conhecer, eu vivia no piloto automático. Acordava, ia trabalhar, ganhava dinheiro, comprava coisas, dormia e repetia. Não tinha propósito real. E agora tem? Agora tenho. Graças a você. Fernanda se sentou novamente. Daniel, não fiz nada especial. Fernanda, você trabalha 16 horas por dia para cuidar de estranhos. Você doa sangue no meio da madrugada para salvar pessoas que nem conhece. Você encontra alegria em cuidar de outros. Isso é extraordinário. Para mim é normal. Exatamente. Para você, é normal ser extraordinária. E isso me fez perceber como minha vida era vazia. Fernanda ficou em silêncio por um momento. Daniel, posso te fazer uma pergunta? Qualquer uma. Você está fazendo isso porque se sente em dívida comigo? Ou porque está interessado em mim romanticamente? A pergunta era direta e merecia uma resposta honesta. As duas coisas, admitiu Daniel. Comecei por gratidão, mas agora é mais que isso. O que exatamente? Agora é admiração, é fascínio, é amor. Fernanda ficou sem ar. Daniel. Fernanda, eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que você tem todas as razões para desconfiar de mim. Mas também sei que o que sinto por você é real. Como você pode ter certeza? Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor. Porque quando estou com você me sinto mais eu mesmo do que jamais me senti. Porque você me ensinou que existem coisas mais importantes que dinheiro. Fernanda estava com lágrimas nos olhos. Daniel, isso é muito confuso para mim. Por quê? Porque eu também estou sentindo algo por você, e não deveria. Por que não deveria? Porque você pode se cansar dessa fase do bem e voltar para sua vida antiga. E eu vou ficar aqui, apaixonada por alguém que já foi embora. Daniel se aproximou dela. Fernanda, e se eu prometer que não vou embora? Como você pode prometer isso? Porque encontrei meu lugar. Aqui, fazendo algo que realmente importa. Com você. Fernanda olhou nos olhos dele, vendo sinceridade e vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Daniel, se formos tentar alguma coisa, tem que ser aos poucos. Tenho medo. Medo de quê? De me apaixonar completamente e você descobrir que prefere mulheres do seu mundo. Daniel segurou as mãos dela. Fernanda, já descobri. Prefiro você. Prefiro seu mundo. Prefiro a pessoa que me torno quando estou com você. E se não der certo? E se der? Fernanda sorriu através das lágrimas. Então vamos descobrir. Daniel a beijou suavemente. E pela primeira vez desde o acidente, sentiu que sua vida estava completa. Ele havia começado procurando agradecer a mulher que salvara sua vida. E havia encontrado a mulher que daria sentido ao resto dela.
3 meses depois do início do relacionamento, a vida de Daniel havia mudado completamente. Ele passava a maior parte do tempo no hospital da Vila Alpina, acompanhando a reforma que transformaria o local. Sua rotina agora incluía reuniões com construtores pela manhã e jantares simples com Fernanda à noite. Mas nem tudo era um conto de fadas. Daniel, precisamos conversar, disse Roberto Montenegro numa quinta-feira, invadindo o escritório improvisado que Daniel havia montado no hospital. Oi, Roberto, o que te traz aqui? A preocupação com seu estado mental. Roberto olhou ao redor do ambiente simples com desdém. Você virou assistente social? Virei alguém que faz diferença. Daniel, você investiu 50 milhões num hospital público. Os acionistas estão questionando suas decisões. O conselho está considerando uma reunião para discutir sua capacidade de liderar a empresa. Daniel parou de revisar plantas e olhou para o tio. E você concorda com eles? Daniel, eu te criei depois que seus pais morreram. Te ensinei tudo sobre negócios. E agora você está jogando tudo fora por causa de uma técnica de enfermagem? Não estou jogando nada fora. Estou descobrindo o que realmente importa. O que importa é nossa empresa. Nossa família construiu isso durante gerações. E agora estou usando nossa riqueza para construir algo que beneficia pessoas de verdade. Roberto se aproximou da mesa. Daniel, seja honesto comigo. Quanto desta mudança é por convicção? E quanto é por essa mulher? Daniel pensou na pergunta. Começou por ela, mas agora é por mim. Ela me mostrou quem eu posso ser. E se vocês terminarem? E se ela te deixar? Então pelo menos terei me tornado uma pessoa melhor. Roberto suspirou. Daniel, o conselho se reúne segunda-feira. Vão propor sua substituição temporária na presidência. Deixa eles tentarem. Depois que Roberto saiu, Daniel ficou sozinho, sabendo que estava prestes a enfrentar a maior crise de sua carreira. Mas, estranhamente, isso não o assustava tanto quanto deveria. Feste nasceu-te a seus males no mesmo dia. Fernanda estava enfrentando seus próprios obstáculos. Chegou em casa após um plantão de 14 horas para encontrar sua mãe, Dona Conceição, na sala com uma expressão preocupada. Mãe, o que aconteceu? Filha, senta aqui, precisamos conversar. Fernanda se sentou já imaginando que algo estava errado. A vizinha do 201 veio aqui hoje, disse que viu você na televisão. Na televisão? Numa reportagem sobre o hospital. Você aparecia ao lado de um homem muito rico, Daniel Montenegro. Fernanda suspirou. Sabia que uma hora essa conversa aconteceria. Mãe, Fernanda, esse homem é o mesmo que você salvou doando sangue? É. E vocês estão namorando? Estamos conhecendo um ao outro. Dona Conceição ficou em silêncio por um momento. Filha, você sabe que eu te amo e confio no seu bom senso. Mas estou preocupada. Esse homem é de outro mundo. O que ele quer com você? Mãe, por que você acha que ele tem que querer alguma coisa? Porque homens ricos não se interessam por mulheres pobres sem motivo. A observação doeu em Fernanda. Mãe, e se ele realmente gostar de mim? E se for só uma fase? E se ele se cansar de brincar de ser pessoa simples? Mãe, Daniel não está brincando. Ele investiu 50 milhões no hospital onde trabalho. Exato! Você não acha estranho? Um homem investir uma fortuna no local onde trabalha a mulher que ele está paquerando? Fernanda ficou em silêncio. A dúvida que tentava reprimir estava sendo verbalizada por sua mãe. Fernanda, responde uma coisa com sinceridade. Se você não tivesse salvado a vida dele, vocês se conheceriam em circunstâncias normais? Não. Então não é amor, filha. É gratidão confundida com paixão. Naquela noite, Fernanda mal conseguiu dormir. As palavras da mãe ecoavam em sua mente, misturadas com suas próprias inseguranças. Na sexta-feira, Daniel e Fernanda se encontraram para jantar, mas o clima estava diferente. Fernanda, você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Daniel, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se eu não tivesse doado sangue para você, nós nos conheceríamos? Daniel parou de comer. Por que essa pergunta? Responde, por favor. Não, provavelmente não. Mas isso importa? Importa porque significa que tudo entre nós começou por circunstâncias artificiais. Fernanda, onde você quer chegar? Fernanda respirou fundo. Daniel, minha mãe me fez uma pergunta que não consegui responder. Que pergunta? Se o que você sente por mim é amor ou gratidão?
Daniel largou o garfo. Fernanda, como pode duvidar disso? Como posso não duvidar? Daniel, você investiu 50 milhões no hospital onde trabalho. Mudou sua vida inteira. Não é meio excessivo? Excessivo? Fernanda, você salvou minha vida. Exato. E agora você está tentando me salvar de volta. Você está tentando me tirar da minha vida pobre e me levar para o seu mundo de luxo. Não é assim, não é? Daniel, desde que estamos juntos, você vive oferecendo coisas. Carona, jantar caro, ajuda para minha mãe, porque quero cuidar de você. Ou porque se sente em dívida comigo. Daniel se recostou na cadeira, visivelmente frustrado. Fernanda, você realmente acredita que tudo isso é só gratidão? Não sei mais no que acreditar. Então vou te mostrar. Como? Vou parar. Vou parar de oferecer ajuda, de tentar resolver seus problemas, de investir em coisas relacionadas a você. Vou provar que o que sinto é real. Daniel, não, Fernanda. Se é isso que você precisa para acreditar, então é isso que vou fazer. Eles terminaram o jantar em silêncio constrangedor. Quando Daniel a deixou em casa, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles. Daniel, disse Fernanda antes de sair do carro. Obrigada por entender. Fernanda, só quero que você saiba uma coisa. Eu te amo. Não por gratidão, não por culpa, não por caridade. Te amo porque você é a melhor pessoa que já conheci. Eu também te amo. É por isso que tenho medo. Medo de quê? De que, quando a novidade passar, você perceba que pode ter qualquer mulher do seu mundo e que eu não valho todo esse sacrifício. Daniel a beijou suavemente. Fernanda, um dia você vai entender que não foi você quem me salvou naquela noite. Fomos nós dois que nos salvamos. 2 semanas se passaram sem que Daniel e Fernanda se vissem. Ele cumpriu sua promessa. Parou de aparecer no hospital, parou de oferecer ajuda, parou de tentar resolver os problemas dela. Era a demonstração mais difícil de amor que já havia feito. No Grupo Montenegro, a situação estava se deteriorando rapidamente. A reunião do conselho havia resultado numa moção de desconfiança contra Daniel. Roberto havia assumido temporariamente a presidência. Daniel, disse Eduardo numa segunda-feira, os acionistas estão exigindo que você escolha, ou volta completamente para a empresa, ou eles vão forçar sua saída definitiva. E o projeto do hospital? Já está 70% concluído. O dinheiro foi liberado, então vai ser finalizado independentemente. Daniel olhou pela janela de seu apartamento. 2 semanas sem ver Fernanda haviam sido um inferno, mas ele precisava provar a ela que seus sentimentos eram genuínos. Eduardo, marca uma reunião com o conselho para amanhã. Vai voltar para a empresa? Vou tomar uma decisão definitiva. Do outro lado da cidade, Fernanda também estava lutando com suas emoções. A ausência de Daniel havia provado 2 coisas. Primeiro, que ela estava profundamente apaixonada por ele. Segundo, que ele respeitava seus limites mesmo quando isso o fazia sofrer. Filha, disse Dona Conceição no domingo, você está péssima há 2 semanas. Estou bem, mãe. Não está. E sabe por quê? Porque você afastou um homem que te ama de verdade. Fernanda olhou para a mãe, surpresa. Mãe, você que disse... Eu disse porque estava preocupada. Mas nestas 2 semanas, observei. Ele não tentou te convencer, não mandou presentes, não apareceu aqui. Um homem movido só por gratidão não teria esse autocontrole. Mãe, Fernanda, sou sua mãe. Conheço você melhor que ninguém. E nunca te vi tão apaixonada, nem tão infeliz. E se não der certo? E se der? Filha, amor verdadeiro é raro. Quando aparece, a gente luta por ele. Naquela noite, Fernanda tomou uma decisão. Ligou para Daniel. Fernanda? A voz dele estava surpresa e esperançosa. Daniel, podemos conversar? Claro, onde? No hospital, tem uma coisa que quero te mostrar. Quando Daniel chegou ao hospital da Vila Alpina às 20 horas, ficou impressionado. A reforma estava quase completa. Corredores novos, equipamentos modernos, salas amplas e bem iluminadas. Era um hospital completamente transformado. Encontrou Fernanda na nova UTI pediátrica, observando uma criança que dormia numa cama moderna e confortável. É o Gabriel, disse ela quando Daniel se aproximou. Ele voltou. O câncer retornou. Como ele está? Melhor. Muito melhor. E sabe por quê? Fernanda se virou para Daniel.
Porque agora temos equipamentos de primeira linha, médicos especializados, medicamentos de última geração. Porque você fez isso possível. Fernanda, Daniel, nessas 2 semanas, salvamos 17 vidas que não conseguiríamos salvar antes. 17 famílias que não foram destruídas porque você decidiu investir aqui. Para onde você quer chegar? Quero chegar ao fato de que você não mudou sua vida por gratidão. Você mudou por amor. Amor pela humanidade, amor pela possibilidade de fazer diferença, amor por mim. Daniel se aproximou dela. E você? Chegou a alguma conclusão sobre o que sente? Cheguei. Descobri que também te amo. Não pelo dinheiro, não pela segurança, não pelo que você pode me dar. Te amo porque você me faz querer ser uma pessoa ainda melhor do que já sou. Fernanda, e descobri mais uma coisa, que estou cansada de ter medo. Cansada de questionar se mereço ser amada por alguém como você. Daniel segurou as mãos dela. E agora? Agora quero tentar, de verdade, sem medo, sem inseguranças, sem comparações entre nossos mundos. Fernanda, preciso te contar uma coisa. O quê? Amanhã tenho uma reunião com o conselho da empresa. Eles querem que eu escolha. Ou volto completamente para a vida corporativa, ou perco tudo. E o que você vai escolher? Daniel sorriu. Já escolhi, há 3 meses que escolhi. Daniel, você não pode abrir mão de tudo. Não estou abrindo mão de tudo. Estou escolhendo o que realmente importa. E se você se arrepender? Fernanda, quer saber uma coisa? Nestes 3 meses ao seu lado, aprendi mais sobre vida, sobre propósito, sobre amor, do que em 35 anos de existência. Se isso é se arrepender, então quero me arrepender todos os dias. Fernanda se jogou nos braços dele, finalmente permitindo-se acreditar que aquele amor era real e duradouro. Daniel, sim, obrigada. Por quê? Por ter tido paciência comigo, por ter respeitado meus medos, por ter provado que me ama de verdade. Fernanda, posso te fazer um pedido? Qualquer um. Casa comigo. Fernanda recuou surpresa. Daniel, não precisa responder agora, mas quero que saiba que meu futuro é com você. Aqui fazendo diferença, construindo algo que realmente importa. Fernanda olhou ao redor da UTI nova, depois para Gabriel dormindo pacificamente, depois para Daniel. Sim, 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 eu caso com você, mas com uma condição. Qual? Casamento simples, na igreja do bairro, festa no salão paroquial. Daniel riu. Não aceitaria nada diferente. Quando se beijaram, ali na UTI pediátrica que havia nascido do amor entre eles, ambos souberam que haviam encontrado não apenas o amor de suas vidas, mas o propósito que daria sentido a todos os dias que viriam. 6 meses depois, Daniel e Fernanda se casaram na igreja Nossa Senhora da Paz, na Vila Alpina. Gabriel, completamente curado, foi o pajem. Dona Conceição chorou de emoção. Roberto Montenegro, que havia aprendido a respeitar a escolha do sobrinho, foi padrinho. Daniel havia escolhido Fernanda e uma vida com propósito. Perdeu uma empresa bilionária, mas ganhou algo muito mais valioso. Uma vida com significado ao lado da mulher que não apenas salvara seu corpo, mas transformara sua alma. E Fernanda descobriu que às vezes salvar alguém significa também permitir ser salva, porque o amor verdadeiro sempre salva 2 pessoas ao mesmo tempo.